Olá, meus amados, aqui estamos de volta com mais uma lição da Palavra de Deus e hoje com um tema bem especial: princípios de saúde. Como obter saúde diante de situações complexas, né? E iremos aprender aqui, através da Palavra de Deus, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim com respeito à nossa saúde, tá certo? O mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos. A alimentação natural é saudável, a gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos. O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Embora drogas e fumo não sejam mencionados na Bíblia, a eles se aplica o mesmo princípio relacionado ao álcool, é isso? O fumo ele é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquites ou efizema, 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas, 45% das mortes por infarto. Então, podemos ver aí a ação do fumo na vida do ser humano, né? Isso, a responsabilidade, né, que ele traz com relação a nossa saúde, ou seja, o agravamento, né, dos problemas de saúde, ok? E a questão do álcool, ele é responsável por mais de 60 doenças diferentes, mortes e doenças também causadas pelo cigarro, acidente de trânsito em sua maioria, né, e destruição de famílias, de lares, né, tirando a paz dentro da família também. Isso é a ação, né, do álcool. Então, tanto a Sociedade Americana do Câncer como o Instituto Nacional de Luta contra o Câncer recomendam a redução do consumo total de gordura, aumentar o consumo de hortaliças, frutas frescas e grãos integrais, né? Tá aí descrito nesse episódio aí, tá certo? Os alimentos procedentes das plantas são reconhecidos como úteis para prevenir o câncer. Interessante notar também o fato de que nossas células protetoras não podem tolerar o alto consumo de gordura, pois elas se tornam preguiçosas, de modo que não podem funcionar com toda a sua capacidade. Também está escrito aí nesse jornal americano aí, né? Clínica nutricional aí, com relação à questão, né? A Sociedade Americana já fala isso, o Instituto Nacional de Luta contra o Câncer também já recomenda isso para cada um de nós, tá certo? E quais seriam os 8 remédios de Deus para uma saúde, para um viver saudável? Primeiro, e você pode observar que cada um deles são simples, mas que tem um efeito maravilhoso na vida do ser humano. Água pura, ar puro, exercício físico, descanso adequado, luz solar, alimentação saudável, temperança e confiança em Deus. E dentre esses, para mim, né, e com certeza é o mais importante, gente, a confiança em Deus, tá certo? Seguir cada um desses remédios e, acima de tudo, confiar em Deus, colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Agora vamos para a Bíblia. Dei aqui para vocês algumas estatísticas, alguns comentários, né? Que foram analisados, pesquisados, e agora vamos para a Bíblia para entender um pouco mais com relação à questão dos princípios de saúde que Deus tem para você, né? Para a sua vida. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Deus teve um cuidado especial quando criou o homem. Que cuidado foi esse? Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Vejamos. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então a gente pode perceber aqui, queridos, a preocupação de Deus, né? O cuidado de Deus. Ele diz que todas as ervas, todas as árvores que dão frutos, sementes, será para mantimento. Então, a princípio, Deus, ele estabeleceu essa regra de saúde.
se alimentar de coisas naturais, benéficas para o organismo. E aqui ele cita a questão dos frutos da semente para todo ser vivente, não somente para o homem, mas para os animais também, tá certo? E assim, a gente vai ver aqui nessa segunda pergunta, quanto tempo viviam os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Né? Deus estabeleceu lá princípios de saúde, como se alimentar, o que deveria ser, né? Servir de alimento, que são sementes, frutos, como Deus colocou lá em sua palavra, em Gênesis. E agora a gente vai ver quanto tempo viviam esses homens que praticavam esses princípios. Gênesis capítulo 5, versículo 5, 8 e 27. Eu coloquei aqui exemplo de alguns homens que viveram naquela época. Por exemplo, diz a palavra: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete, que era o seu filho, né, de Adão, foram 912 anos e morreu. Todos os dias de Metusalém ou Matusalém, depende da tradução da Bíblia, né, foram 969 anos e morreu. Então a gente observa aqui, queridos, que os homens, os indivíduos viviam muito, né? Eles viviam muitos anos, seguindo a recomendação divina de se alimentar bem, naturalmente, como Deus havia prescrito em sua palavra. Mas houve um tempo que Deus permitiu ao homem comer carne, usar o alimento carne. Quando Deus permitiu isso? Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4 irá nos responder. Diz a palavra: tudo que se move e vive serve-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, Deus liberou agora o homem, permitiu que o homem pudesse comer o alimento cárneo, mas ele deixa bem claro aqui, né, que não deveria ser comido a carne com o seu sangue, tá certo? Então, a gente vê aqui, queridos, que alimentar-se da carne com sangue, Deus não permitiu. É isso? Então, por exemplo, a galinha, conhecida como a galinha ao molho pardo, ela faz mal para a saúde. Deus ele não permitiu esse uso de sangue, porque sangue é vida, né? Ou seja, não deve se alimentar de carne com sangue, tá bom? Ok? Então, Deus deixou claro isso aqui. Mas assim, mesmo assim permitindo o uso da carne, Deus deu uma orientação. Que orientação o Senhor Deus deu, né? Quando o homem tivesse que se alimentar de carne, será que toda a carne deveria ser comida pelo homem? Todo tipo de carne? Vamos ver, Levítico capítulo 11, versículo 47. Diz a palavra: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não podem comer. Então Deus estabeleceu a orientação, ele deu essa orientação. Olha só, vocês vão comer carne, mas não são todas as carnes, né? Aqui você deve fazer a diferença entre o que pode ser comido e o que não pode ser comido, ou seja, do imundo, quando a Bíblia fala em carnes imundas, né? Alimento imundo não pode ser comido, e alimentos limpos. Mas será que Deus deixou claro quais são os animais que podem ser comidos? Que tipo de carne podemos comer? Quais são os animais ou que tipo de animais são imundos, que não podem ser comidos, e limpos, que podem ser comidos? Deixou sim. Levítico capítulo 11, versículo 3 a 20, né? Vamos ver aqui as características dos animais que podemos comer, os animais limpos. Vejamos. Dos animais quadrúpedes, né? Que andam de quatro, os animais aqui, vamos ver. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unha fendida. Este vos será imundo. Aí começa a citar aqui, ó, o arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. Aí ele cita bem aqui, ó, também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas ele não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos será imundos. Os animais aquáticos. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todos que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis.
Porém, todo que não tem barbatana nem escama vos será nos mares e nos rios, todos que exameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros a abominação. E as aves, diz a palavra de Deus, das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço, e a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros a abominação. Então vamos lá, meus queridos. Dos animais quadrúpedes, Deus diz que tem 2 características. Eles têm que ter unhas fendidas, que são o casco dividido em 2, e que rumina. Então, para você se alimentar dos animais quadrúpedes, né, você tem que alimentar dos animais que têm estas características. Unhas fendidas, que é o casco dividido em 2, e ruminar. Por exemplo, o boi. O boi, ele tem unhas fendidas e o casco dividido em 2 e rumina. Né? Para quem não sabe o que é ruminar, é mastigar a alimentação, fazer aquela zoadinha quando está mastigando, come a comida e depois volta novamente para a boca. Isso é ruminar, né? Então tem que haver estas 2 características, não pode haver apenas uma característica, tá certo? E aqui ele cita, dentre os animais que não podem ser comidos, o porco, sabe? Pesquisas provam que o porco tem uma verme que ela não morre, né? Inclusive eu, particularmente, quando estudava faculdade, foi feito uma análise microscópica de uma carne de porco. Essa carne de porco que o professor levou, né? Contando para vocês a minha experiência, ele levou para a sala de aula, ele tinha passado essa carne pelo fogo, ele tinha cozinhado esta carne, depois ele fritou a carne, depois ele assou a carne. Então ele fez de tudo, congelou a carne, né? Primeiramente, depois ele fez tudo isso com a carne. E ele levou a carne, ela já estava um pouco já dilacerada, né? Devido a ter tanta situação que ele colocou a carne. Cozinhou, fritou, assou, colocou no congelador abaixo de muitos graus, né? Abaixo de 0. E aí ele levou para ser analisada. E ao colocar o microscópio, queridos e queridas, estava lá a verme. E foi comprovado cientificamente que esta verme não morre. Algumas pessoas gostam muito de carne de porco, dizem que é deliciosa o sabor, mas faz mal para a saúde. Então Deus já havia falado. Então não utilize da carne de porco. Cuidado ao se alimentar. Procure as características dos animais limpos. E quando se fala dos animais aquáticos, que são os peixes, deve haver também 2 características. Tem que ter barbatanas e escamas. Barbatanas são aquelas relgazinhas, né? Aquelas guerras que tem no peixe. E a escama você conhece. Então, não utilize de animais aquáticos, os peixes, que são lisos, que tem casca, né? Por exemplo, você pode se alimentar da tilápia, eu não conheço muito, né? Mas pode alimentar da tilápia, do tambaqui, né? Da pescada, porque tudo tem escamas e barbatanas. Aqui são alguns exemplos. E aí, peixe que não tem isso, surubim, né? Esses peixes bodó, que são peixes lisos ou que tem casca, não deve se alimentar, tá certo? E o camarão? O camarão também faz mal para a saúde. Por quê? O camarão não tem escama, ele tem uma casca, termina trazendo problemas para o organismo. Então Deus teve essa preocupação de ensinar para você isso, para mim também. E as aves têm que ser aves limpas, tá certo? Aves que, por exemplo, o pato, ele é imundo, tá certo? Porque quando você, aqui na Bíblia, cita alguns animais, mas ele diz segundo a sua espécie. Porque se você parar para analisar, você vai ver que existem animais segundo a espécie. Por exemplo, tem gente que gosta de comer tatu, né? O tatu é o descendente mais perto do rato. Então, tem que ter cuidado com isso. O tatu é imundo também. Tá certo, queridos? Deus se preocupa com a sua alimentação, o seu bem-estar. E aí, dando uma visão geral em Levítico capítulo 11, que é onde descreve os alimentos, você pode até ler na sua Bíblia, e também Deuteronômio capítulo 14 também descreve os alimentos,
não todos detalhados, mas tem segundo a sua espécie, você vai ler, né? Fazendo o resumo, diz o seguinte: todo animal que tem unhas fendidas e que tem a unha dividida em duas, que remói ou rumina, entre os animais isso comereis, né? E a letra B, isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas também comereis. E as aves, todas as aves de rapina que se alimentam de cadáver, que é animais mortos, não são consideradas imundas, tá certo? São consideradas imundas, tá certo? E os animais que se arrastam também são imundos. Então tá aí a descrição em Deuteronômio e Levítico, só fazendo o resumo que eu havia falado para vocês, tá bom? O que é que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Vamos lá. Provérbios capítulo 20, versículo 1, tá? Provérbios 23, 30 a 35 e Efésios capítulo 5, verso 18. Vamos ver. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 23, capítulo 23, verso 29 a 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que se andam buscando bebida misturada. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois o caso morderá como a cobra e pecará como o basílisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. E, Efésios capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Observem aqui que a Bíblia fala sobre o vinho, que é uma bebida mais socialmente aceita. Mas olha só o que ele fala. O vinho, queridos, as pessoas podem até comentar, o vinho que Jesus usou na Santa Ceia não foi o vinho o misturado com álcool, foi o vinho, o suco puro de uva. Esse sim pode ser utilizado sem álcool. Essa história de que um pouquinho de vinho faz bem para o coração, não faz. Isso não é comprovado, tá certo? Então tenham cuidado. Quando você coloca um suco de uva puro num copo e coloca o vinho, né, que é a bebida com álcool, no outro, você vai ver que o vinho que tem a bebida com álcool, ele resplandece no copo. Então, cuidado, queridos, com a questão da bebida alcoólica, né? E aí, Deus traz isso para você porque faz mal para a saúde. Você viu lá a estatística com relação à bebida alcoólica que ela tem causado, né, na vida das pessoas, não é isso? E o que dizer do refrigerante? Bom, o refrigerante não é saudável, isso não é novidade. Mas quais são realmente os males dessa bebida? O que ela causa? Tomar refrigerante pode aumentar o risco de ataques cardíacos e osteoporose. Além disso, por ser rico em açúcar e o consumo de refrigerante provoca o aumento de peso. O Post falou isso aqui, né? Um que estudou sobre essa questão. E ele ainda falou alguns malefícios dessa bebida: ataques cardíacos, síndrome metabólica e doença hepática gordurosa, ganho de peso, osteoporose e diabetes tipo 2. Onde é que encontra isso aqui? Está disponível em www.saude.terra.com.br, tá bom? O refrigerante faz mal para a saúde também, tá certo? Não só a bebida com álcool, mas o refrigerante também, ali é puro açúcar. Então termina trazendo males terríveis, olha aqui, comprovado cientificamente, tá certo? E antes de eu falar sobre a questão do cigarro, eu quero também dizer para você com relação à questão do café, né? Estudos comprovam que a cafeína presente no café provoca aceleração cardíaca também. Males terríveis. Então, o café faz mal para a saúde. A Bíblia não descreve o refrigerante, a Bíblia não fala do café, mas são bebidas que trazem males para a saúde, queridos, né? E aqui também o Instituto Nacional do Câncer, né, no Ministério da Saúde, algumas doenças causadas pelo cigarro ou produtos derivados de tabaco, né? Aqui diz que o tabagismo é uma doença, dependência de nicotina, que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades. Olha só, dentre elas tem aqui os tipos de câncer: câncer de pulmão, faringe, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo do útero, leucemia,
doença do aparelho respiratório, efisema pulmonar, bronquite crônica, asma, infecções respiratórias e doenças cardiovasculares, que é angina, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, aneurismas, acidente vascular cerebral, tromboses. Há ainda outras doenças relacionadas ao tabagismo, úlcera do aparelho digestivo, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, menopausa precoce e complicações na gravidez. Então, queridos, olha só, isso aqui são fontes seguras. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, né, fala sobre isso com relação à questão do cigarro, que faz mal para a saúde. Já a Bíblia descrevia agora, né, comprovado cientificamente. Então, por que Deus se preocupa com sua alimentação? Com nossa alimentação? Por quê? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço. Agora, após glorificai a Deus no vosso corpo. Deus não quer que você destrua o seu corpo. E uma alimentação saudável traz benefícios para o corpo. E uma má alimentação traz malefícios para o corpo. E não somente a alimentação saudável, mas o exercício físico, uma mente tranquila também, como vimos lá, nós vimos os 8 remédios naturais de Deus. Por isso Deus se preocupa, porque Ele quer que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Para que a gente possa ter uma mente mais saudável também. Então, o que Deus deseja para cada um de seus filhos? 3 João capítulo 1, verso 2 e Êxodo capítulo 15, verso 26 nos responde: amado, acima de tudo faço voto por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele continua dizendo em Êxodo capítulo 15: e disse, se ouvirdes atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então Deus se preocupa sim com a tua saúde, com o teu bem-estar, com a tua prosperidade. E Ele sabe que se continuarmos uma vida utilizando alimentos que não são saudáveis, irá nos destruir. Muitas das enfermidades concernentes que existem nas pessoas são por causa de uma má alimentação. Queridos, Deus ama você. Ele se preocupa com a sua saúde. Então, qual é a boa notícia de Deus para quem não conheceu o assunto que estudamos hoje? Deus tem uma boa notícia. Atos capítulo 17, versículo 30 e Tiago capítulo 4, verso 17 diz a palavra: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, se você não conhecia até hoje a verdade sobre os princípios de saúde, agora você conhece. Deus não leva em tempo não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que você não tinha o conhecimento sobre a saúde, sobre como ter saúde. E a partir do momento agora que você tem esse conhecimento, que você possa utilizar na sua vida, para que você possa ter um viver saudável. É isso que Deus deseja para você. E tudo isso se resume em amor. Deus, Ele coloca em sua palavra, que é recheada de todo tipo de assunto de esclarecimento. Porque ama você. Porque Ele quer que você tenha saúde, você esteja disposto. E isso não abrange apenas a alimentação saudável, meu amado, minha amada. Isso abrange também você colocar pensamentos positivos em sua mente. Amanhecer o dia pensando positivo, vai dar certo, eu tenho Jesus. E aí você respirar um ar saudável, sei que é difícil, né? Mas você tentar respirar um ar saudável quando você acordar pela manhã, puxar o ar, inspirar e expirar 10 vezes, é bom. Puxe o ar pelo nariz, inspire e solte o fôlego bem devagarzinho. 10 vezes, faça isso bem cedinho. É bom perto de árvores, respirar, fazer o seu pulmão funcionar, pegar luz solar, tá certo? Não sol quente, terrivelmente quente, que isso pode causar câncer de pele em você.
Mas aquele momentinho no sol em que você pega os raios solares para produção de vitamina D, tá certo? E aí vem o compromisso de fé para você. Você reconhece que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você deseja fazer a sua parte para ter a saúde e evitar os alimentos que são alimentos maléficos, bebidas maléficas, pensamentos negativos. Também traz doenças, tá certo? Pensamentos negativos, pense positivo. Deus está com você, Deus ama você. Você quer fazer a parte de hoje, se alimentar de acordo com o ensino bíblico, deixar os alimentos que fazem mal para a sua saúde. Eu sei que você pode estar acostumado a se alimentar com o tipo de carnes que você amava, né? Dentre elas o porco, outros tipos de animais quadrúpedes, dentre elas o surubim, dentre elas o pato, o tatu, quem sabe, não sei. Você pode estar acostumado com isso, mas você pode deixar e a partir de hoje ter uma nova vida, um viver saudável, praticar atividade física. Se você não tem tempo de ir à academia, faça uma caminhada. Meia hora de caminhada todos os dias. Se você não pode começar com meia hora, comece com 15 minutos. Faça isso. Sabe, queridos, Deus ama você e quer a sua felicidade, quer seu bem-estar, quer a sua prosperidade. Se você tem esse desejo de viver uma vida agora de fé, uma vida saudável com o Senhor, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão especial estou na Tua palavra, de conhecimento da Tua palavra, sobre princípios de saúde, que o Senhor possa nos dar o ânimo, a força, a capacidade de viver um viver saudável, a força necessária. Que a Tua bênção possa estar sobre nós, porque queremos que o Espírito Santo do Senhor habite em nosso coração, pois regenera a nossa vida, os nossos pensamentos. Se tiver pensamento negativo, tire de nós esse pensamento negativo e coloque o pensamento positivo, que temos o Senhor presente em nossa vida a cada dia. Nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você. E se você não tem a força necessária para viver um viver saudável, peça para Deus. Ele dará a você. E acima de tudo, dentre os 8 remédios, eu quero destacar aqui: confie no Senhor. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus e deixe Ele fazer de você o que Ele deseja fazer. Um abraço carinhoso e fiquem com Deus.